Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui neste fundo de poço para conferirmos o sexto episódio da primeira temporada da série The Expanse. Bom, antes de começar, deixa eu fazer duas correções super importantes a respeito do vídeo anterior. Na verdade, duas grandes mancadas que eu cometi e só percebi depois que o vídeo já tinha sido postado no YouTube, ou seja, não tinha mais como corrigir. A primeira e a mais irritante com certeza, a confusão que eu fiz a respeito daquele novo personagem, lá o coronel da ONU, o genocida, o açougueiro. Ele se chama Fred, mas eu estava errando o nome, o sobrenome dele, melhor dizendo, o tempo todo. Eu chamava ele de Anderson, quando na verdade Anderson é a estação que ele atacou. O sobrenome do Fred é Johnson. Johnson. Foi irritante, depois que eu percebi que caramba, toda hora eu falo Anderson, mas na verdade é Johnson. Enfim, foi uma mancada mesmo. A outra coisa foi que na ilha aqui de edição se perdeu boa parte da história do Miller. Também não estava no vídeo. Pois é, eu também cheguei ao fundo do poço aqui com o vídeo anterior. O que vale é que, sim, faltou então eu dizer e comentar um pouco também a respeito da parte final do Miller lá no episódio anterior. Bom, as principais, né, que ele realmente conversou com aquele chefão lá das docas, né, aquele cara meio mafioso, que também é da OPA. Provavelmente ele é um cara grandão da OPA. E a conversa deles foi muito interessante. Realmente, naquele bate-papo ali no balcão do barzinho, comendo aquela comida de rua, onde a gente não sabe se aquilo ali é uma conversa entre amigos, ou entre inimigos, ou entre pessoas que estão querendo mudar de posição justamente nesses dois aspectos, de ser o mocinho da história, de ser o bandido da história. Realmente é uma conversa muito boa. Uma das coisas também que salvou um pouco o episódio também, que como eu comentei, não foi lá aquelas grandes coisas. O que vale é que depois daquela parte, justamente, o Miller, que foi o encerramento do episódio, ele foi sequestrado no meio da rua, né? Dois caras atacaram ele, né? Na verdade era um casal, né? Atacaram ele, colocaram um capuz sobre sua cabeça. Ele ficou lá todo rendido e foi levado para um local misterioso. Aliás, um recurso narrativo bem pouco original de muitas séries, né? Que é justamente, né? Já que você não fez nada de importante no episódio, vamos terminar com um certo impacto. O impacto é justamente pegar um sujeito assim, no susto, na rua, vem cá meu filho, vamos fazer alguma coisa com você. Bom, claro, a gente vai descobrir aqui nesse episódio justamente o seu paradeiro. Que é, inclusive, com o próprio cidadão que ele estava conversando antes. Olha só que coisa curiosa, né? E aí fica a questão, né? Peraí, no episódio anterior ele estava tentando ajudar o Miller. Inclusive ele pegou o cidadão que atacou o parceiro, né? O Havelock. Ele estava disponível lá num quartinho, ele pensando que estava super protegido, mas não. Ele podia ser morto a qualquer momento por qualquer um ali da Star Alex. Principalmente, claro, pelo Miller, né? Ele sabia exatamente onde procurar. Claro que ele preferiu deixar até isso aí quieto, né? Como a gente viu que ele estava mais focado justamente na Julie. Ok, até aí tudo bem. Só que agora aí esse cidadão, é o Wes, acho que é o nome dele, né? Posso estar confundindo também. Mas enfim, o que importa é que agora ele sabe que o Miller encontrou alguma coisa lá no apartamento da Julie. Ah, como é que ele sabe disso? Não sei. Realmente não consigo atinar como é que ele descobriu que o Miller achou alguma coisa para lá de interessante por lá. Tem algum traíra aqui nessa jogada? Pode ser que sim, vai saber, né? Enfim, o que importa é que é aquele tipo de cena entre bandido e mocinho também daquelas finais. Tipo, você vai morrer aqui, né? Vou te torturar, quem sabe um pouco também. Aliás, estavam fazendo isso com aquelas coisinhas de choque, né? E depois, claro, depois você vai escapar milagrosamente. Ou seja, a cena só serve, na verdade, para construir uma maneira de você explicar algumas coisas nebulosas na série. Claro, em relação ali à figura da Julie, que nos é revelado então que realmente ela é da OPA. Mas até aí, não é grande novidade. Ou talvez uma mais interessante, que é esse próprio Wes, se é que é o nome dele, ele descobre que o Miller está apaixonado realmente pela Julie. Por isso é essa obsessão em descobrir o seu paradeiro. Uma coisa que eu tinha meio que... estava parecido isso no ar, né, que eu reparei bastante no episódio anterior, e aqui realmente ficou confirmado oficialmente pela própria história. Ele, sim, ele sente uma atração por uma pessoa que ele nem conhece.
Bom, mas no fundo, essa cena aqui serve mesmo para deixar a gente tenso, por causa justamente daquela peça que o Miller achou lá dentro daquele hamster mecânico, recheado de informações que o sujeito está quase em mãos, mas não percebe, está ali dentro do chapéu, né? A gente fica na expectativa, ele vai encontrar ou não vai encontrar? Vai piorar a situação do Miller ou não vai? No fundo, aquela conversa ali tensa, que aliás serviu para colocar também algumas informações do passado desse certo vilão aqui dessa série, no fundo, serviu mesmo para dizer que ó, você vai morrer, Miller, e acabou. Ou seja, aqueles dois capangas lá, o casal, acabam levando de novo para aquela câmera de ar, né, que já havia aparecido no episódio anterior, quando o próprio Miller, né, meio que deu uma torturadinha num sujeito lá, né, aquele sujeito que meio que compra ele também, né, ou seja, serviu para ele agora. Aliás, o próprio Wells, o One, né, disse, né, que se você quer ser um Belta, vai morrer com eles, né, ou seja, sem ar. E naquela, né, a típica cena também que a gente já sabe qual é o final, onde o mocinho não vai morrer no final das contas. Alguém vem salvá-lo, a cavalaria, né? Como sempre, né? Tão bem relacionado a essa série. No caso aqui, o casal lá de raptores e agora executores são mortos pela Moss, que chega assim no momento exato, né? Pois é. Claro, ele não ia morrer, obviamente. Bom, o que vale é que depois lá eles vão para o apartamento de Miller, ele conversa mais um pouco, tem um certo tete-a-tete também com ela, e ela acaba confessando que foi a primeira vez que ela matou alguém ali como uma investigadora. Ou seja, é o fundo do poço para o personagem dela, que também é bastante interessante. Sempre ali ao lado do Miller e aquele, digamos, aquele gostinho de affair antigo, que provavelmente eles tiveram algum tete-a-tete antigamente. Mas no fundo ela sabe, né? A concorrência ali tá grande, né? Porque realmente o cidadão tá apaixonado pela mocinha lá, a Julie. Vai fazer o quê? Bom, mas daí o que vale, já para fechar toda a história do Miller, ele vai lá para a chefona, né, dizer que realmente ele encontrou boas informações. Só que, quando ele apresenta todas elas, literalmente a chefe o demite. Pois é, guarda aquele cubo de informações ali no cofre e realmente dispensa ele completamente, né? Onde ele não entende nada, né? Afinal de contas, que isso, né? Foi você que mandou fazer toda essa investigação a respeito dela e ele acabou descobrindo algo grandioso, né? Uma certa arma química, uma salada lá de informações que a gente não consegue entender direito assim, de primeira, como sempre. Mas, no fundo ele acabou descobrindo, né? O cara lá, que quase me matou hoje, também te comprou. E aliás, de uma maneira bem visual para a gente fixar bastante essa informação, essa novidade da série, né? Aparece lá um dos seguranças com a tatuagem da OPA ali no pescoço, né? Um carimbo de vilão que essa série tem também que é bem esquisito. Mas enfim, Miller agora está demitido ali da corporação. Que sacanagem, né? Falando em sacanagem, vamos então voltar àquela personagem que realmente é das mais sacanas aqui de Expanse, que é a Vassalara, a subsecretária da ONU, que está pedindo para um antigo funcionário emprestar, olha só, um espião. Olha que coisa bonita, né? E onde está o espião? Lá na estação Tycho do Fred Johnson. Agora eu vou falar o nome certo dele. Pois é, o sujeito já está infiltrado lá há um tempão e ela quer agora que ele trabalhe para ela, justamente para entender esses conflitos que estão acontecendo aí o tempo todo entre Terra, Marte e Cinturão ali no meio. Claro, o cara é meio reticente, mas depois acaba cedendo, porque é lógico, né? Ela faz uma certa de uma pressão sutil para burro, né? Para cima do filho dele. Ok, ela volta com força. Eu sempre digo, né? Um bom personagem tem uma cena pequenininha, mas é funcional sempre, como esta daqui também. Depois ela aparece de novo lá com outro chefe dela na ONU, mas não acrescenta muita coisa, né? Meio que ele só autoriza ela fazer o que ela está querendo fazer por enquanto. Agora, vamos na questão da equipe do Holden. Bom, quando ele se aproxima, enfim, também da estação Tycho, o cidadão lá, o Fred Johnson, ele sabe informações interessantes a respeito ali da nave, né? Claro, essa nave que ele está construindo ali na estação, que é lá para os caras religiosos, é uma nave super poderosa, é por causa da nave que ele tem, sim, toda a noção do que está acontecendo, onde a Donnergy foi lá explodida, eles se salvaram, mas como é que ele sabe que eles se salvaram? Sabe que na verdade são mocinhos ali dentro daquela nave. Ele podia ter mandado essa informação para os marcianos, né? Ser justamente apenas alguns soldados que tinham saído da nave, se bem que, e a gente pode considerar que quando o oficial, né, os soldados marcianos morrem em batalha, ou melhor, estão para morrer em batalha, eles literalmente se autodestroem, ninguém foge numa nave
de escape. Com certeza não. Talvez isso, mas isso fazendo algumas elucubrações a respeito aqui dessa história. Vai entender. De qualquer forma, é uma cena bem esquisita entre o Holden, o Fred Johnson e também o Amos, que está ali por perto meio que para fazer presença de um cara mal também pro lado dos mocinhos. É uma cena onde o cara quer primeiro ajudar, depois ele diz que vamos dispensar essa nave. Logo em seguida, mais pra frente, ele quer a nave para ele, porque é uma nave militar. E ainda por cima ameaça o Holden e o Amos e todo mundo que estiver lá dentro, que ele não sabe quem é. Mas antes ele sabia bastante coisa, agora ele não sabe quantas pessoas tem lá dentro. Enfim, é uma grande uma salada essa cena aqui. Claro, uma cena também tensa, mas no fundo, acontece algumas esquisitices. Porque depois a Naomi arranja um jeito de ameaçar a estação em si, de destruir com as armas que eles têm ali naquela nave marciana. E aí depois, claro, o Fred Johnson aceita todo mundo de boa. É uma coisa realmente esquisita. E pior ainda, aí ele pede ajuda. Poxa, como assim? E ele quer que eles, de alguma maneira, vão resgatar o único sobrevivente da Scapoli. Aquela bendita nave que lá no primeiro episódio serviu de isca e começo de toda a série aqui, desta aventura que temos de Holden. Bom, mas aí, lembra que eu pensei que essa nave tinha sido destruída justamente quando veio os destroços da Canterbury? Pois é, acho que não, né? Acho que eu me equivoquei, mas pela imagem parecia que sim, ela tinha sido alvejada. E tem alguém lá dentro? Bom, eles não tinham achado ninguém, né? Quando eles entraram lá dentro, começaram a fazer as pesquisas de quem mandou aquele tal sinal de socorro. Sim, é umas questões nebulosas também da série aqui que, ok, eu sempre gosto de tudo que acontece por aqui, mas de vez em quando realmente até que falta uma pitadinha de explicação aqui ou acolá. De qualquer forma, eles vão para lá. Só que aí também inventa uma questão, né? Ok, lembra que o transponder lá no episódio anterior tinha sido alterado e a nave rebatizada para Rocinante? Ok, até aí tudo bem. Mas eles precisam agora disfarçar a nave externamente, né, o visual por fora. Então inventam que agora a Rocinante é um cargueiro de gás. Então eles colocam lá aqueles bujões, né, em volta da nave para dar uma disfarçada. Pô, qualquer um consegue perceber, né? Uma nave militar sempre tem o jeitão de uma nave militar, mesmo que ela esteja um pouquinho camuflada. Mas fazer o quê? É isso que acontece, né? No final do episódio, eles vão lá, belos, lindos e soltos, à procura da Scapoli. E sim, o episódio termina um pouquinho meio sem sal. Bom, mas antes disso, né? O que vale também aqui nesse episódio é que a gente consegue perceber que a tripulação começa a se unir e também se desunir ao mesmo tempo. E no caso da desavença acontece porque finalmente, né, o Holden confessa para todo mundo, exceto Naomi que já sabia, que foi ele o responsável por ter sido registrado aquele sinal de socorro emitido pela Julie lá na Scapoli. Se é que era a Julie, que se é que ela estava na Scapoli. Bom, a gente não consegue entender direito, tá tudo nebuloso por enquanto. O pessoal, claro, não gosta. O pessoal, claro, que não sabia, o Alex e o Amos. Ok, mas para piorar a situação, né, a Naomi confessa para o Amos que ela sabia já disso. E ele fica com beicinho. Ele fica magoado, né? Passa dali o tempo todo meio que de cara virada para a sua grande, talvez, inspiração, ou sabe-se lá o que, qual é a relação que realmente ele tem para com ela. Lembrando, né, que eu comentei na resenha passada que talvez ele não seja tão cachorrinho dela como a gente pensa. Mas, ok, a situação está melhorando para o lado deles, eles estão sim com aquele perfil de realmente uma tripulação de uma nave, ou seja, eles são um grupo fechado. Aliás, outra coisa esquisita que também acontece aqui naquela negociação com o Fred Johnson. No começo, eles iam fazer esse tal resgate para esse único sobrevivente com apenas Holden e mais algumas pessoas lá do time do Johnson. Mas depois, no final do episódio, a Naomi, o Amos e o Alex resolvem voltar para Rocinante, não ficar lá na estação Tycho, porque eles já tinham feito depoimentos confessando que tudo o que tinha acontecido não era culpa dos marcianos. Ou seja, uma bela de uma salada. Mas no fundo, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse episódio aqui, ele tem umas apares um pouco esquisitas, com certeza. Algumas coisas que a gente fala, tá estranho, né? Mas, assim, antes de terminar, a gente precisa falar sobre uma novidade que tem a ver com coisa já antiga. Lembra daquele sujeito que roubava a água que o Miller e seu parceiro pegaram? Onde que o Miller acaba liberando esse tal rapaz assim de maneira até meio inesperada. Ok, mas o que vale é que esse personagem voltou aqui nesse episódio
uma situação muito diferente. Ele não está mais roubando água. Agora ele está junto com um tio fazendo mineração de asteroides, lá no espaço mesmo, com uma nave, pequena nave que eles possuem, sei lá, entre Júpiter e Marte, a região lá dos asteroides, o cinturão, né? Pois é, uma situação que a gente não esperava rever esse personagem, né? Parecia apenas um personagem ali de fundo de cena, coisa e tal, para meio que valorizar a história do Miller. Ok, ele volta numa situação que, claro, é uma trama que serve para ficar de uma maneira bem parecida com o que aconteceu com aquela trama de pai e filha no episódio anterior. Sim, é uma trama que faz comentário a respeito do que está acontecendo nas linhas principais narrativas. Ou seja, a questão então desse personagem que volta junto com seu tio é que eles estão fazendo mineração lá, ou seja, estão tocando a vida deles. De repente aparece uma patrulha marciana numa nave pequenininha e aparece acho que 2 agentes por lá e são daqueles tipos corruptos, né, que na verdade querem algum troquinho, né, não pagou a propina da vez. Como o tio lá do personagem não tem como pagar, eles ficam numa situação conflitante, são obrigados a fazer um belo de um desvio, vão ficar sem combustível, provavelmente eles vão morrer. E aí o tio aí desse personagem pira a batatinha. E literalmente, aliás, numa situação um pouco confusa, não dá para entender direito se foi isso que aconteceu, mas ele tenta alvejar justamente esses soldados marcianos com as rochas que ele tem ali contida depois de uma explosão que ele faz, né? Quando eles quebram o asteroide para deixar em pequenas partículas para, quer dizer, pedras menores, né, para poder fazer o transporte e também facilitar a venda. Mas o que eu realmente entendi é que ele destrói aquela navezinha dos marcianos. Só que antes de fazer isso, esse ato quase impensado, ele faz outra maluquice, né? Que ele literalmente ele pega o sobrinho dele e joga pro lado de fora, claro, com aquela roupa espacial, ele está lá protegido, não vai morrer logo em seguida, mas ele está vagando ali pelo espaço. E a última mensagem que o tio diz para ele é: não se preocupe, daqui a pouco alguém acha você. Como se fosse fácil achar uma pessoa perdida no espaço, né? Mas claro, tem um sinal, um aviso, uma boia espacial. E se eu não me engano, realmente, acho que tinha uma luz piscando lá atrás no traje, mas que é uma maluquice completa, isso é. E também, eu não entendi. Ok, ele jogou, projetou todas as rochas partidas em direção à nave inimiga, mas ele não ficou vivo nessa história ou ele se matou junto? Eu não entendi. Justamente por que ele abandonou o sobrinho ali ao léu. Realmente, ok, vai. De qualquer forma, a gente pode imaginar, né? Peraí, se o pessoal da Rocinante está em direção X e talvez ele esteja no meio do caminho, será que eles vão topar com um cara flutuando no espaço? Será que ele ainda vai estar vivo? Ainda sobrou oxigênio para ele? Um exagero, com certeza, mas acho que dá para mostrar realmente que ele vai ser encontrado por alguém, né? Fazer o quê? Bom, resumo da ópera. Com certeza esse episódio aqui, ele tem o mesmo problema que o anterior. Ele é um episódio de transição, praticamente também um filler, porque a história de fato ela não está andando. E no caso aqui, pior que a anterior, ela ofereceu algumas coisas inconsistentes, bastante até. E daí a gente pode até dizer, peraí, então o texto aqui apresentado dessa vez é mais inferior ainda do que o da semana passada. E quem pensa assim, eu não vou reclamar não, porque eu tendo a quase concordar. Embora eu possa dizer que, mesmo que tenha alguns defeitinhos apresentados aqui ou acolá de certas inconsistências dos personagens, no fundo, as cenas isoladas, as boas cenas, fazem um conjunto muito atraente e superior, não ao da semana passada, mas digamos nivelado. A mesmíssima coisa. Ou seja, não vou atribuir uma nota menor ainda, embora tenha uma certa vontade. Portanto, para esse sexto episódio da primeira temporada de The Expanse, eu atribuo os mesmos 4 asteriscos que eu havia dado antes. A série precisa descer muito de nível para a gente começar a sacanear com ela. Bom, vamos então esperar o 7º episódio, também amanhã aqui às 9 da noite, continuando essa maratona em preparação à 5ª temporada inédita que vai estrear em dezembro próximo. E é isso.